Oi, oi, buenos dias, muchacho, muchacho, que estás a me escutar. Como vocês estão? Vamos esperar todos nosotros. Pero que sí, pero que no. Seja bem-vinda, Vivian, olá. Seja bem-vinda. Por favor, pega essa setinha que tá bem aqui, ó, e manda pra todas as pessoas ansiosas. Oh, meu Deus do céu. Oh, bonitinha. Não precisa ficar ansiosa. É só aparecer, tudo no seu tempo. Manda esse aviãozinho aí para todas as pessoas que deveriam estar aqui agora, neste exato momento, para conversar a respeito de escolhas. Será que você é refém das suas escolhas ou você é livre para escolher? Eu vou mandar também aqui o aviãozinho para as pessoas que eu conheço, que eu acho que necessitam falar comigo a respeito da ansiedade. Vou mandar aqui pra galera. Vocês também façam o mesmo. Ei, oi Ale, bom dia! Seja bem-vinda! Bota a música, DJ. Sarta, o som, posso botar aqui? Não. O DJ vai botar a música ainda, tá? É o tempo que eu faço a introdução aqui com vocês. Hoje eu tomei uma escolha. Hoje resolvi, aliás, várias escolhas com relação à minha vaidade? Acho que sim. Fixar o comentário. Vamos fixar o comentário. Fixar o comentário. Aê! Uma música que traz um significado interessante para as escolhas. E aí? É bruto, mas é com carinho. Muito bem! Essa música tem um significado muito importante pra mim. Eu lembro de uma vez eu na academia, acho que ano passado isso, na academia, acho que foi antes de eu fazer minha cirurgia. Eu escutei essa frase, essa música, e eu, caraca, meu irmão, tudo a ver comigo. Então, quantas vezes eu me calei querendo falar muitas coisas, e quantas vezes eu me perdi no caminho. Me perdi de mim mesma, né? E aí acabei indo para caminhos, tomando escolhas que não necessariamente faziam sentido para mim, que não eram para mim. E aí tomei como verdade para mim milhões de coisas que não eram verdades. Como um corpo sarado pelos outros, como ter um externo, o meu externo ser um externo totalmente aceito pelos outros e menos pela pessoa que mais deveria aceitá-lo, que era eu mesma. E é sobre isso, mancebo e manceba, que estará a me escutar hoje, aqui no ao vivo ou no gravado, que você vai ouvir, que você vai me ver falar.
Ok? Célia, seja bem-vinda. Põe aqui, ó, 10.21. 10 barra, né? 21. Tá podendo não. Afinal de contas, 10 barra 21. Mudança. Ou escolhas. Escolhas. Desafio. Só um minuto, gente. Desafio de motivação. Você vai abrir o YouTube? Vamos ficar ao vivo aqui no YouTube. Olha que legal. Pra gente conversar um pouco sobre escolhas, eu vou precisar falar um pouco sobre sobre a minha história de vida, sobre como eu andei lidando com todas as escolhas. Olá, Edna, seja bem-vinda. Com todas as escolhas que eu tinha na minha vida e como eu as interpretei, como eu as vi e como eu cheguei até aqui, tá? Tudo isso, deixando bem claro. Olá, amigo ouvinte do YouTube. Estamos ao vivo aqui, estamos ao vivo no Instagram. Olha só o meu desafio. Minha sobrinha aí. Edna. Olá, Lil, tudo bem? Seja bem-vinda. Gente, olha só o meu desafio. Eu tenho que estar olhando pra cá, eu tenho que estar olhando pra aí, eu tenho que ver o que é que vocês vão comentar e tenho que lembrar do conteúdo. E além disso, não fazer tanto mugango, porque senão sai derrubando tudo, né? Como várias lives já aconteceram. Mas enfim, internet tá ok, cabelo tá ok, sobrancelha também tá ok hoje, então vamos lá. Botar pra quebrar. Antes da gente começar a falar um pouco sobre o tema relacionado a escolhas, né, que tem tudo a ver com a gente ter motivação, porque as escolhas que eu faço na minha vida e que elas têm que fazer sentido pra mim pra poder eu ter motivação. Então por isso que a gente vai ter hoje um módulo, uma aula especificamente falando sobre escolhas e sobre pensamento positivo, tá? Que tudo isso tá ligado com a motivação. Hoje esse povo conversou no grupo, depois vou ler. Menina conversou, hoje foi dia, viu? Tá linda como sempre. Obrigada. Eu vou vir um dia sem maquiagem aqui pós-treino pra vocês verem se é tão ninitinha assim. Mas enfim, quem acompanhou ontem os meus stories, né, na Mindmove, aqui na Mindmove, vocês viram, não sei se vocês já viram, acompanharam lá, mas eu coloquei uma foto minha alguns anos atrás. Eu não sei ao certo quantos anos tem ali, eu acho que eu tava em 2018, mais ou menos. E a minha foto naquele vestido, que eu juro que eu achava que cabia em mim, né? Por mais que eu achasse que ficava justinho aqui. Como eu falei nas stories que eu coloquei lá, eu nunca me achei feia por ser gorda. Eu nunca me achei menos do que eu sou por ser gorda. E isso era o que fazia com que eu não procurasse mudar. Porque a minha autoimagem positiva, e aí eu tô trazendo só uma realidade, tá? Assim, não é prepotência, arrogância. É questão assim, eu me acho bonita, até esquisito falar desse jeito, mas estando gordinha ou não estando gordinha. Óbvio que eu tenho um corpo onde eu consigo escolher milhões de roupas. Olhar no espelho e me sentir bem com essas roupas é muito legal, tá? Mas não era isso que era suficiente pra eu mudar. Não era isso que ia fazer com que eu mudasse, tanto que não foi por conta disso que eu mudei. Que eu estou mudando, eu estou no processo, né? A gente só para de evoluir quando a gente decide parar de evoluir. E aí não tem a ver com idade, tem a ver com arrogância, tem a ver com, quer saber? Foda-se a vida. E a gente evolui até a gente virar estrelinha, como eu já falei aqui uma vez. Então, eu estou na caminhada, junto com vocês, tá certo? Vamos falar de 2018 pra cá, então, tá? Em 2018 eu cheguei a pesar quase 80 quilos, que era naquela foto. Hoje eu peso, a última vez que eu me pesei eu tava com 69. Cheguei a pesar 66. Quando eu fiz minha cirurgia no passado eu precisei tirar o apêndice. E que também tem a ver com distúrbios alimentares e inflamações no intestino. Pessoas que tendem a ter esses tipos de inflamação, elas tendem a inflamar demais o seu apêndice e automaticamente ele inflama, você vai precisar tirar porque é maléfico, né? Para o corpo ficar com o apêndice inflamado. Mas enfim, naquela época eu não me achava feia, mas eu sabia que tinha alguma coisa errada porque eu tinha uma relação com a comida muito
ruim, eu tinha uma ideia que o que eu via na frente eu precisava comer até acabar. Não era até eu me sentir saciada, e até mesmo porque eu não sabia trabalhar isso, eu não sabia o que era saciedade, e na verdade quando eu ia para rodízios, quando eu ia para aniversários, eventos, a minha saciedade eu não tinha. E muitas vezes eu tava muito cheia e eu ia pro banheiro, vomitava pra voltar a comer mais. Porque eu tinha necessidade de comer tudo o que tinha, o que me ofereciam, tudo o que tinha naquele evento, tá? Serem coisas interessantes pra se comer, gostosas de se comer e lindas de se comer, mas porque eu tomei como verdade que quando eu chegasse num ambiente desse eu tinha que morrer de comer. E era o que acontecia. Né? Eu não é muito, não sei se vocês estão notando, mas não é muito confortável falar isso pra vocês. Mas enfim, se isso puder ajudar alguém, estamos aqui, né? E em 2018 eu fiz minha formação em coach, né? Eu já atuava como personal trainer, já era formada há alguns anos. E eu não tava vendo mais o tesão que eu tinha antes, né, na minha profissão. E eu não tava mais vendo sentido pra ela. E eu tava desesperada, porque eu não me via com 30 anos de idade, com 35 anos de idade, com 40 anos de idade, sendo personal numa academia onde eu não gostava da música, onde eu não gostava dos exercícios, onde eu não via sentido pra aquilo. Porque na academia tem muito disso também. E onde eu tava focando, né? O que eu tava focando. Então eu via muito os menininhos saradinhos, tudo assim, ai, Doni, hoje já deu, barriga sarada, aquela coisa toda, e aquilo realmente não me estimula. Eu ter esse tipo de corpo, pra eu vir falar pra vocês e mostrar esse tipo de corpo, não me estimula. Não é isso que eu quero passar. E até mesmo porque eu realmente tenho um certo desconforto de mostrar o meu corpo. Não me agrada fazer isso. Mas enfim, por incrível que pareça, eu tenho umas certas vergonhas, né? Mas aí fiz a minha formação em coach, e uma das coisas que me chamaram a atenção foi quando eu comecei a atender um casal onde o marido ele precisava fazer um teste físico onde ele trabalhava, e ele pesava 110 quilos mais ou menos, né? E a gente fez a nossa avaliação e tal. Tem muita gente que fica com raiva quando fala vamos malhar. Sim, tem. E eu fiz a avaliação física dele, 2 meses depois eu refiz a avaliação e ele estava mais gordo, então ele estava pesando 3 quilos a mais, se eu não me engano. E aí depois a mulher dele me confidencializou que todos os treinos que a gente fazia, a gente treinava de manhã, 7 horas da manhã, quando ele chegava à noite do trabalho, ele vinha com uma pizza só pra ele e 3 cervejas, se eu não me engano, eram 3 long neckzinhas pra ele beber. Por que que ele fazia isso? Porque ele achava que por ele estar treinando, ele poderia comer o que ele quisesse e ele escolhia a pizza, né? Então ele comprava uma pizza pra família e uma só pra ele. E lógico que a conta nunca vai bater se você sempre gerar uma carga energética maior no seu corpo do que o que você gasta, tá? E ele já não era mais um menino, então tinha mais de 45 anos e tal, então o metabolismo ele não funcionava dessa forma. Fora que eu não tô falando aqui da questão dos pilares da saúde, então o quadro de estresse dele era muito alto, ele mal dormia, ligavam pra ele, tinha que sair se fosse meia-noite, aquela coisa toda. Então realmente tudo não contribuía para que ele conseguisse o objetivo dele, que era fazer essas provas da empresa, tá? Provas físicas. E aí eu não sabia lidar com aquilo, porque eu ficava, poxa, mas eu também penso da mesma forma. Quantas pessoas vocês já escutaram falando assim, eu malho pra comer, eu malho pra poder eu comer. Gente, essa frase, ela não é legal. Olha só, teve um dia aqui que eu trouxe o Master Coach Roger Riveras pra falar com a gente, ele falou uma frase que é assim mesmo. O que a gente faz? Não, esse final de semana eu vou comer, mas tem problema não, faço mais meia hora na esteira. Eu me puno fazendo esteira. E aí é o meu castigo eu fazer mais 30 minutos de esteira, por exemplo, um treino mais forte, por exemplo. E não é assim, tá tudo errado. A minha intenção com relação aos treinos, a minha decisão de treinar, ela não tem que vir pra me punir, porque eu resolvi, tomei a escolha de sucumbir aos meus prazeres imediatos naquele momento e comi um monte de coisa. Entende?
Nossa, como eu queria alguém para me acompanhar certinho e chegarmos no nosso objetivo. A gente tem disso, né? A gente às vezes precisa que alguém segure a nossa mão pra gente seguir o caminho. E pra ser bem sincera, eu sou exatamente assim. A gente tomou essa decisão agora há pouco, a gente tá numa mentoria, né, profissional, nada a ver com a conversa, mas foram escolhas. Então, que eles também estão pegando na nossa mão, estão conduzindo a gente tanto para questões digitais como as aulas, conteúdo para focar. A gente precisou sim também disso. Por isso que eu converso muito com as pessoas e falo sobre a questão do atendimento de ir para psicólogas, para nutricionistas, personal, para poder segurar na mão da gente da forma correta, né? Chama uma prima, ela se empolga no primeiro dia, no segundo dia, depois, não vou por isso, não vou por aquilo. Às vezes a gente precisa de alguém para nos estimularmos, né? Mas a gente também tem que entender que o estímulo tem que vir de dentro, a motivação tem que vir de dentro, ok? E enfim, fiz a minha formação em coach em 2018, nessa época tudo mudou na minha cabeça e eu achava que eu não ia ser mais personal trainer e ia ser coach. Coach, nem coach saúde, era coach vida, enfim. Mas eu não me enquadrei. Mais uma vez, eu tenho uma questão de liberdade muito grande e você me taxar uma fórmula, por mais que essa fórmula tenha funcionado contigo, não funciona comigo desse jeito. Então não dá pra mim, pra você chegar a me entregar uma fórmula pronta e me pedir pra eu fazer. O que eu vou fazer? Eu vou ler aquela fórmula, eu vou estudar aquela fórmula, posso até aplicar daquele jeito que tá ali, mas depois eu vou reformular isso e vou fazer do meu jeito. Isso é a forma como eu lido com tudo na minha vida, como eu escolho tudo na minha vida, tá? E não tá certo nem errado, é só apenas a forma como eu conduzo a minha vida. Por isso que muitas pessoas me chamam de diferentona, me chamam de mulher macho, me taxam de várias coisas, porque eu escolho ser eu. E eu sei o quanto foi difícil eu me aceitar, o quanto foi difícil eu conseguir ter coragem de ser eu. E isso no aspecto amplo, tá? Eu sou o tipo de pessoa que chega numa mesa e eu não tô nem aí se só tem homem ou só tem mulher, eu sento e vou conversar. E eu converso de mano a mano, converso sem ter preconceito, sem ter conceitos tipo, eu sou mulher, eu tenho que não sei o quê. Caguei pra isso, sabe? Eu tenho uma certa dificuldade de seguir uns padrões. E eu não sei porquê, mas eu só sei que eu sou assim. E eu tentei de várias formas escolher outro caminho, mas não funcionou. Não funcionou. Então vai ser do meu jeito mesmo. Todas as vezes que eu não fui do meu jeito, todas as vezes que eu omiti a minha essência com medo de não ser aceito, ou de constranger, ou de trazer, não é reflexões, mas conflitos, eu me arrependi depois. Né? Isso profissionalmente falando, na vida pessoal. Então assim, as escolhas, e aí eu vou entrar no conteúdo, eu também sou assim. O sistema, ele não foi feito para as pessoas diferentonas, para as pessoas que pensam fora da caixa, tá? O sistema que eu digo é a sociedade em si. O que a gente aprendeu como verdade? A gente vai nascer, a gente vai crescer, vai pro colégio, depois a gente vai fazer vestibular, depois do vestibular a gente arruma um emprego que paguem as nossas contas, aí a gente por sorte consegue ter uma casa própria ou não, como muitos brasileiros nunca teve casa própria, nunca vão ter. E aí a gente se aposenta com um salário mínimo, casa, tem filhos, e aí a gente se aposenta com um salário mínimo e fica insatisfeito a vida inteira porque não sentiu vivendo o que fazia sentido para a vida delas. E eu não quero isso pra mim. Eu vi que eu entrei no sistema dos meus 20 aos meus 30 anos, eu entrei no sistema e eu tava num sistema que tava literalmente me destruindo por dentro. E não rolou. E quando eu olhava, e aí eu vou entrar na nossa conversa do grupo, quando eu olhava só pro externo, pra mim não funcionava, porque o externo pra mim tava ok, independentemente de eu pesar 80 quilos ou pesar 60 quilos, entende? Então não funcionava pra mim, mas foi quando eu comecei a olhar pro interno, pra cá, pra dentro, foi quando começou a fazer sentido. Mas até lá foram transformações, de 2018 pra 2019, foi o ano que mais eu me senti sendo transformada. E em 2020 tá sendo pôr à prova tudo que eu fui transformada, tudo que eu estou me tornando. Né? Quando a gente começou a fazer o desafio 21 dias, foi quando eu comecei a me tratar. Isso foi no final de 2018 e 2019 todo a gente fez desafios 21 dias. E aí foi quando eu fui lidar com compulsões alimentares, com
a questão de autossabotagem, a questão do poder das escolhas, a questão de saber do que é motivação, o treino que faz parte pra ti, que faz sentido pra ti, entende? E aí eu fui me transformando e automaticamente transformando a minha linguagem. Por isso que quando eu chego no grupo e vejo que vocês estão fazendo uma analogia apenas pro corpo, apenas pra perder peso, eu até me incomodo. Não é só peso, é muito mais do que peso, que foi o que o Robson falou. Por isso que a nossa empresa é Mind Move, é mente e corpo. Você não pode dividir, porque tá tudo interligado. Tá tudo interligado. Meu amor, se você tá ansiosa, dos nossos motivadores internos, que eles são os mais fortes porque eles promovem a nossa proteção da nossa existência, da nossa espécie, é a fome, é o comer. Então, óbvio que você vai sucumbir aos seus prazeres internos, porque ele vem dos ancestrais, ele vem da época do tempo das cavernas, ele tá lá interno. E se você não entender isso, você vai dizer o quê? A culpa foi porque eu fiquei desempregada, eu tô em casa sem fazer nada. E qual é o seu olhar positivo de você ficar em casa? Olha só, cuidar dos teus filhos, cuidar da tua casa. E tudo bem que isso não seja algo que você queira pro resto da vida, ok, mas você tem chance agora de escolher alguma coisa que você queira fazer que faça sentido. E aí o que a gente escolhe? Sucumbir às necessidades mais primárias, a ansiedade, a frustração, o medo. E aí eu como. E aí eu como, né? Deixa eu ver aqui, converso com todos, exponho minhas ideias e opiniões. Eu também não ligo. Fui coordenadora de um setor com mais de 30 homens e era a única mulher. Por isso que é mulher arretada. Não sigo ninguém, modas, nada. Sigo uma vida minha e faço o que acho que é certo e pronto. Legal. E ainda tenho minha casa própria. Eu ainda não tenho minha casa própria. Vai chegar lá, Lio, vai chegar lá. Lio, você não está só nesse grupo. Eu também não tenho minha casa própria. Brasileiro não é educado a ter as suas coisas. Ele é educado a financiar, é educado a outras coisas, tá? E aí onde vários blogueiros de finanças, blogueiro acho não é legal falar, mas várias pessoas falam sobre finanças atualmente como a educação financeira mesmo. Gente, apenas 1% da população brasileira ela vai ser rica. 1% só da população brasileira. E ser rico não tem nada a ver em ser ruim, em passar por cima dos outros, que é outra crença que colocaram na nossa cabeça. Mas enfim, vou focar aqui nas escolhas, tá? E aí, temos opções atualmente, né? Somos uma sociedade onde é extremamente conectada e que atualmente a gente tem milhões de escolhas que a gente pode estar fazendo. E em vez de a gente achar que é bom ter várias escolhas, a gente acaba não sabendo o que escolher. Ou melhor, querendo tudo. E olha só, você não pode... você não pode ter tudo, ok? Você não tem como você querer ter um corpo mais modelado, uma massa corporal maior, mais músculos, se você se entope de alimentos que são ricos em gorduras e em açúcares. Não tem como você querer correr 10 quilômetros e ao mesmo tempo não ir treinar. Não tem como você conseguir tudo. E aí é onde entra que a gente é preparado para fazer as escolhas e querer sucumbir os nossos prazeres imediatos. Mas a gente não foi treinado pra gente entender que toda escolha tem um ônus e tem um bônus. Vamos lá, eu sou casada, né? Se eu sou casada, eu escolhi ser casada, então automaticamente eu não vou mais ter relacionamento com nenhum outro homem, apenas com meu marido. Então eu tenho um ônus e tenho um bônus. E as pessoas muitas vezes são casadas e querem ter vida de solteiro. As pessoas às vezes querem ser pais, mas não querem arcar com a responsabilidade de criar, de educar, de gerar uma personalidade num filho, porque isso dá trabalho. Percebe o que eu tô falando? As pessoas querem ter o corpo perfeito, mas elas não querem olhar para a ansiedade que elas estão sentindo, para o grau de estresse que elas têm, para as insônias, para o excesso de trabalho, de tarefas, de afazeres do dia.
Elas só querem simplesmente... Oi, Rodrigo! Elas só querem simplesmente ter aquilo. E é assim, ó, como se fosse um passe de mágicas. Perfeito, meu amigo Rodrigo, tá aqui, ele é coach também. Ele é militar, ele é extremamente disciplinado. Pense numa pessoa... E eu gosto muito de conversar com pessoas que são disciplinadas porque eu tenho essa dificuldade, né? E eu lembro, ele participou do nosso primeiro desafio 21 dias, olha só. E enquanto tava todo mundo reclamando que tava dolorido, que era muito burpee, que era muito não sei o que, ele ia lá e fazia. E aí o Robson ainda chegou a perguntar, eu lembro dessa cena, mas tu não ficou dolorido não? Ele, não, são exercícios assim que eu não tô muito acostumado, ficou, mas... Quer dizer, ele pagou o preço, ele fez o que ele tinha que fazer, ele fez a escolha de entrar no desafio, pagou o ônus e o bônus sobre aquilo. Eu acho que vai descartar daqui a pouco, vai. E é isso, as pessoas elas não estão preparadas essa experiência incrível, desafio 21 dias. Oba, tô com saudade também desse desafio. E as pessoas elas não estão preparadas pro ônus, só querem o bônus. Então, vem cá, tu deixou de ser criança? A gente tirou as nossas fraldas? Porque quando a gente é criança, a gente quer tudo, a gente quer mamar, mas a gente quer brincar com a mamãe, a gente quer atenção 100%, a gente quer isso. E aí o que a gente faz? A gente briga, berra, chora, e aí alguém chega e sucumbe aos nossos prazeres? Será que a gente não tá sendo ainda um pouco assim? E gente, desculpa eu estar falando dessa forma, tá? Põe amor nas minhas palavras, por favor. Não tô querendo agredir ninguém e muito menos a mim. Eu quero explanar a real responsabilidade de se ter escolhas. Entende? Eu acho que é aqui. Estão batendo na porta. Quem sabe faz ao vivo. Então vamos lá. Você tem que entender que você não pode ter tudo. Você não pode ter tudo, tá? Você vai fazer uma escolha e junto com essa escolha vão vir bônus e vão vir ônus. E é onde você tem que pesar. Vamos lá. Eu quero ter o meu corpo perfeito, meu abdômen tão sarado. Como a gente estava conversando lá no grupo, a questão de emagrecer, de conseguir emagrecer, de querer emagrecer. Ok, mas o que é que você está disposto a fazer? Mas eu não consigo treinar, eu não tenho motivação para treinar. Aí eu começo a ter milhões de empecilhos e justificativas que são plausíveis e tá tudo bem. Mas isso não vai te ajudar em nada. Então você não quer ter o corpo perfeito, então você não quer ter o abdômen sarado, então você não quer emagrecer. Então você não quer beber água. Porque é um gesto simples de se fazer. Porém, não é tão fácil quanto a gente imagina. É muito fácil imaginar assim, ok, então é só para eu beber água, mais água, eu só tenho que ir lá na geladeira, pegar um copo de água e beber. E por que então você não faz isso? Ok, então para eu ter o corpo que eu tanto quero, eu preciso praticar atividade física, me alimentar de uma forma que me nutra, dormir bem, porque senão eu não tenho energia, administrar o meu estresse, porque se eu for muito estressada eu também não consigo fazer nada direito. Então por que você não faz isso? Então por que de repente você acha muito mais fácil chamar o amiguinho e esperar que o amiguinho tenha a energia que você quer, a condição de querer, a motivação de querer estar ali treinando? E por que você não faz isso com você mesmo, por você mesmo? Percebe? Isso faz sentido? Fica tranquila, Belle, acolhendo com amor suas palavras. Que bom. O meu intuito aqui não é que você fique com raiva de mim. O meu intuito é que você entenda que, ok, eu tomei a decisão, a partir de agora eu não quero mais passar mal com nenhum alimento que eu comer, então o que é que eu preciso fazer? Pô, eu passei quase um mês fazendo jejum intermitente, comendo pouquíssima proteína animal, o máximo que eu consegui fisiologicamente falando, entende? E isso foi bem desafiador. Foi bem desafiador pra mim, porque eu sinto falta de comer pizza, eu sinto falta de comer docinhos e bolinhos e tal. E eu sei que isso não é maléfico, mas que por enquanto tava sendo e tá tudo bem. E tá tudo bem, então eu optei em aceitar, em ter essa escolha. Então eu escolhi abdicar de algumas coisas durante o mês para agora eu vou hoje mesmo no médico e começar a fazer os outros exames que eu preciso fazer e entrar na próxima fase do meu tratamento, tá? Que é outra coisa que as pessoas querem.
mas eu já tô fazendo esse tratamento há uma semana, por que eu não vejo resultado? Ah, mas eu já tô fazendo academia há uma semana e dieta há uma semana, por que eu não vejo resultado? Bebê, você passou uma vida se maltratando, uma vida comendo tudo que você via pela frente. Você quer em um mês, você quer em uma semana, você quer em 6 meses ter o corpo que você tinha há 15 anos atrás, há 10 anos atrás. Não é assim. Não funciona assim. As coisas, elas não são feitas de forma imediata, elas são feitas de tijolinho em tijolinho, de caminho em caminho, e você celebrando tudo aquilo e se autoconhecendo, entendendo o que faz sentido, entendeu? E assim, eu fico muito feliz comigo, por exemplo, que em outros períodos eu ia fingir que eu ia estar fazendo a dieta e ia em qualquer padaria, em qualquer coisa, e comer um monte de coisa trancada dentro do carro. Porque, enfim, era o que eu fazia na minha compulsão alimentar, pra ninguém ver, só eu via, que é o mais importante. Mas eu ia na padaria, comprava uma coxinha, um salgado, um doce, e ia comer dentro do carro sem sentir o gosto. E hoje, se eu tomo essa decisão de fazer isso, eu vou sentar na mesa, eu vou comer e vou me deliciar, porque aquilo dali não tem culpa. Aquilo dali a coxinha não tem culpa de nada, entende? É outro sentido pra tudo, são outras escolhas, tá? Uma amiga que fiz de longe me disse: com essa bunda no sofá nunca vou ter a bunda que eu quero ter. Exatamente. Você tem que se levantar do sofá e você tem que pagar o preço do que você decidiu ter pra você, entendeu? Gente, é muito fácil reclamar, é muito fácil ser vítima de tudo. Só que quando você reclama e você é vítima de tudo, você deixa de buscar a solução e você deixa de ser protagonista da sua vida, certo? E aí eu volto pro que a gente aprendeu a ser. A gente aprendeu um padrão de quando chega aos 18 anos ou antes, começa a trabalhar, aos 18 tenta pré-vestibular e aí passa por uma faculdade que você nem sabia se era essa mesmo, mas que talvez alguém disse que dava dinheiro e você foi. E aí você começa a trabalhar e entra no sistema, porque afinal de contas é muito importante ter carteira assinada, é muito importante ter um salário fixo. E aí você casa e tal. E esse ritmo e essa programação que foi dita pra ti, às vezes pra você tá tudo bem, mas às vezes não tá. Às vezes você não quer ter carteira assinada, às vezes você quer empreender, às vezes você quer ir pro digital, como a gente tá fazendo aqui, às vezes você quer trabalhar em casa de moletom, de roupa de academia como eu tô aqui, ficar descalço. E tá tudo bem. E tá tudo bem você sair do sistema, você não ser do jeito que as pessoas disseram que era pra você ser. Apesar de que isso só vai acontecer se você tiver coragem e você ver o que é que faz sentido pra ti, entende? Perfeita sua fala do protagonismo. É bem assim, é bem assim, é bem assim. Hoje de repente choveu, e aí eu vou ficar droga, eu não vou caminhar porque choveu. Então o que eu posso fazer dentro de casa? Eu não vou fazer nenhuma atividade porque choveu. Ah, droga. Eu não sou... Vamos lá. Ai, droga, eu não vou poder comer uma pizza porque senão eu fico alérgico, porque senão eu passo mal. Poxa, que droga, que droga. Vai me ajudar em quê falar assim? Vai me ajudar em quê pensar dessa forma, tá? E até mesmo porque a pizza não tem culpa de nada, né? Eu ia correr hoje. Era mesmo que ia correr hoje. Enfim, Robson não correu, mas fez exercício, né? Tá fazendo exercício. Então tá. Então eu entendi que eu não posso ter tudo. E que toda escolha que eu tenho, eu vou ter bônus e ônus, ok? Então, entenda, a gente tem uma ferramenta na mentoria em saúde que eu trabalho as perdas e ganhos. Então, entenda o que é que você vai ganhar, entenda o que é que você vai perder e bote na balança o que é que você está disposto a perder, o que é que você está disposto a ganhar de fato e verdade que faz sentido para a tua existência, ok? E aí eu vou dar um exemplo, tá? Opa, tô aqui, eu quero pesar 60 quilos, ter o abdômen sarado, pernas torneadas e bumbum na nuca, que é o projeto que praticamente, no fundo, todas nós queremos, né? E aí o que eu começo a fazer? Eu vou pra um nutricionista, eu contrato a Mind Move, eu começo a fazer a dieta bem direitinho, organizo tudo e tal, e foco. Final de semana eu não saio, eu não bebo mais bebida alcoólica, porque atrapalha o meu desempenho físico, e aí todos os dias eu treino de segunda a sábado e domingo eu pedalo, e aí eu faço a dieta todos os dias, de segunda a segunda, e aí eu conquisto o meu corpo perfeito. Enquanto tem pessoas que dizem que querem a mesma coisa que você e não fazem a metade do que você faz. Você tá lá firme e forte, você faz, ok? E aí você conquista o seu objetivo e você entende que o que você precisava fazer era simplesmente pagar o preço.
abdicar de algumas coisas e aceitar as outras para ter aquele corpo que você tanto sonhou. Ok? Ok? Tudo certo. Tá, agora vamos pro oposto. Vamos pro contrário disso também, que é o extremo, tá? Então eu sou uma pessoa que sou extremamente disciplinada com relação à minha alimentação e com relação aos meus treinos. Então eu não tenho mais vida social, porque se eu sair com as pessoas, elas não vão entender o que eu como e não vai ter nenhuma comida pra mim, então eu não vou. Então eu não saio de casa, eu não encontro com os meus amigos, eu não vou pra casa da minha família porque lá todo mundo come porcaria e eu não como porcaria, e aí o porcaria vai estar totalmente entre parênteses, porque essa palavra, você botar essa palavra pra uma pizza, pra uma batata frita, pra uma coxinha, não tá certo, né, bebê? Porque a gente sabe o quão delicioso é. Então não existe porcaria. Quem come porcaria, quem come lixo, você come lixo, então não é porcaria, ok? E aí você acaba chegando no outro extremo do excesso do foco, tá? Do excesso do extremo, que é você simplesmente deixar os outros pilares importantes da sua vida em prol de um objetivo, tá? E aí é onde você tem que pôr na balança, aí é onde você precisa observar se dessa forma vai funcionar de forma ecológica para você e para as pessoas que estão à sua volta, ok? E tá tudo certo, gente, não existe certo e errado, existe o que vai funcionar pra ti e o que existe o que não vai funcionar, ok? Hashtag de novo aqui, vamos? Hashtag sem julgamentos, não vamos julgar, vamos gerar empatia com o outro, vamos gerar amor pelo outro, certo? Em um mundo onde é extremamente, as redes sociais elas são extremamente cruéis, julgadoras. Então, o ideal é que a gente consiga falar aqui, se expressar aqui de uma forma que todos nós consigamos nos entender e nos respeitar. Tem uma frase que eu gosto muito: você não precisa me entender, você não precisa aceitar. O que você precisa é respeitar, que é assim que a gente convive em comunhão com o outro, tá? Eu posso ter uma crença, posso não acreditar em Deus, posso ser budista, eu posso ser vegetariana e pra você pode ser um absurdo ou você não consegue compreender, mas aí você vai precisar respeitar pra gente conviver juntos. E é isso que tá faltando na nossa sociedade, a gente ter escolhas assim, a gente conseguir ter uma escolha de respeitar o próximo, tá? E aí eu dei os dois exemplos, né, do focado, né, que consegue os seus objetivos, e do focado demais, que também consegue seus objetivos, mas em contramão deixa outros pilares que podem ser importantes para ele, tá? E aí a gente precisa buscar o equilíbrio, e é onde está esse equilíbrio. Então, de repente, para ti não faz sentido você deixar de comer, sei lá, vamos dar um exemplo aí, alguma coisa que vocês gostem muito de comer e que às vezes você se sente culpado por comer. Eu não gosto desse conceito. Referir aos alimentos como lixo ou porcaria, igual o dia do lixo. Perfeito, Ali, perfeito. É exatamente isso. As pessoas falam, não, eu vou botar um dia do lixo. Então você come lixo. Então, quem é que come lixo, gente? Porco? Quem é que come lixo? E você tá se igualando ao quê? Hoje mesmo conversei com meu marido sobre uma decisão em que tomei e agora tô recebendo o ônus. Perfeito, perfeito. Acontece, né? Pizza, brigadeiro. Tá bom, então vamos dar um exemplo. O que eu ia falar da pizza? Comida, mais bom. Lembrei, voltei. Tá, vamos dar o exemplo da pizza, vamos dar o exemplo do brigadeiro. Hoje eu decidi que eu vou comer uma pizza e vou comer uma pizza salgada e uma pizza doce. A pizza doce vai ser de brigadeiro, ok? Só que eu tô numa dieta. Então, se eu tô num plano alimentar, se eu tô numa dieta, vai fazer sentido pra ti você comer esses alimentos? Me responde se vai fazer sentido pra ti. Vamos lá, tu tá numa dieta. Alio que tem que eliminar 3 quilos em um mês. Vai fazer sentido pra ti você comer uma pizza? Não, Robson, pra ti não faz sentido? Então, se você pegar o exemplo da pessoa que é muito focada, tudo bem, ser integral, não ser integral. Se eu for comer pizza, eu vou comer uma pizza que é pizza. Eu faço em casa muitas vezes e eu gosto desse conceito. Tanto faz.
Se faz sentido pra ti comer uma pizza integral, come uma pizza integral ou de couve-flor, o que seja. Mas olha só, se fizer sentido pra ti você só ir comer essa pizza depois que você conquistar os seus 60 quilos, então tá tudo bem. Vai com fé e eu tô aqui pra te ajudar e segura a tua mão. Mas exatamente, pra mim não faz sentido. Pra mim, Isabelle, não faz sentido. Se eu tô pesando 68, 69, eu quero chegar aos 60 quilos, é o meu objetivo também, tá? Mas não faz sentido pra mim, pra eu chegar nesses 60 quilos, eu não comer a minha pizza, porque eu amo comer pizza. Mas não faz sentido pra mim eu comer uma pizza e no outro dia eu amanhecer toda embolada e ter diarreia. Fez sentido agora pra você o que eu tô querendo dizer? Se faz muito sentido pra mim eu fazer o brigadeiro na panela, o brigadeiro, né, que a gente faz, e comer com meus filhos, ou que seja, mesmo eu estando de dieta, fazendo a reeducação alimentar, e quando a gente pensa em reeducação alimentar, o brigadeiro vai estar lá dentro porque faz sentido pra ti, ok? Então aquilo dali vai ter um outro significado, tá, gente? Vão ter outras formas de se ver aquele alimento. E aí, o que é que vai acontecer com você na sua trajetória? Você vai se deliciar daquela trajetória. Você vai se deliciar daquele caminho, porque você vai entender que você não precisa parar de comer aquilo para sempre. Ou, no meu caso, eu precisei por um mês e eu testei ontem o meu intestino e testei ontem o meu corpo, mesmo com medo e ficando enjoada. Mas, graças a Deus, eu não tive aparentemente nenhum efeito. Comemos pizza ontem e eu não tive nenhum efeito, né, ruim com relação a isso. Mas enfim, vamos pesquisar isso melhor e depois eu falo melhor sobre isso. Mas eu tomei uma escolha. E outra coisa, tá, gente? Quando tem estudos já falando sobre isso, quando você toma uma escolha e que essa escolha te faz você se sentir culpado, é pior ainda, tá? O ideal é que você faça a escolha e arque com as consequências. Eu tomei coragem, né, há pouquíssimo tempo de ser eu mesma. Então eu vou arcar com as consequências disso, o ônus e o bônus, ok? O ônus e o bônus. Então, se eu sou mais direta contigo, se eu sou mais direta nas coisas que eu falo pra você, eu vou ter que arcar com isso, que vão ter pessoas que elas não vão se sentir bem com a fala que eu vou estar falando, percebe? Por mais que eu procure ter a melhor forma de dizer as coisas, mas vão ter momentos que eu vou falar assim, porque é o meu jeito. E tá tudo bem, tá? Não tem como eu ficar, poxa, gente, mas olha só, será que vocês deveriam? Não vai funcionar pra mim, vocês vão logo perceber que eu não tô sendo eu, percebe? E assim, exatamente, ali no outro dia, paga o preço e segue. Na verdade, eu comi uma pizza, sem culpa, comi os meus pedaços de pizza, e hoje eu voltei, meu café da manhã do mesmo jeito, o meu almoço do mesmo jeito, e vida que segue, apenas uma pizza, entende? É apenas um brigadeiro. Não é um monstro, não é um bicho. É um alimento que você ama comer e que faz muito sentido pra ti. O que não vai fazer sentido, o que vai fazer mal pra ti, é se você ficar se culpando o resto da vida por conta desse alimento. E aí o que é que você faz? Você restringe, empurra aquela vontade pra algum canto dentro de ti que você vai fingir que tá esquecendo e você não vai esquecer. E aí quando, é que nem uma mola, quando volta de uma vez e você passa dias comendo chocolate, dias comendo brigadeiro, dias comendo pizza, dias comendo... Enfim, tudo. Isso tudo porque você não escutou as suas escolhas que fazem sentido dentro de ti. Ok? Então, hoje em dia, a gente tem uma vida repleta de decisões. E isso fez com que o homem moderno, ele não conseguisse escolher. Porque, afinal de contas, ele foi preparado para querer tudo, mas não para arcar tudo o que ele está escolhendo. Então, ele não entende por que ele tem que ter o ônus. Ele só entende que ele tem que ter o bônus. E, mais uma vez, sendo criança, mais uma vez, não tirando as fraldas mais uma vez, né? E isso, que bom, Belle, fico feliz. Eu vou até mostrar a minha perna, que ela ainda tem a marca. Depois eu mostro pra vocês a marca da última vez que eu entrei em crise alérgica. E que fica a marquinha, porque eu tomo sol e, enfim. Eu não tive nenhum efeito. E eu tô muito feliz com isso. Eu vou no gastro hoje e a gente vai fazer alguns exames e era bom que eu comesse glúten e lactose. Enfim, vamos voltar aqui pro foco. Muitas vezes a gente faz escolhas no piloto automático, que é aquela sequência que eu falei de vida que a gente
absorve, né, como verdade. E aí a gente sucumbe aos nossos prazeres imediatos. Então, de repente, eu não estou preparada para ter um plano alimentar, ou então eu entendo que plano alimentar é restrição, apenas restrição. E aí eu vou lá e fico, eu não posso comer pizza, chocolate, batata frita, eu não posso comer. E aí eu fico o tempo todo lembrando justamente dos alimentos que eu não posso comer. E aí eu acabo não resistindo e sucumbindo aos meus prazeres imediatos, porque afinal de contas a gente foi criado para isso, pra gente sucumbir aos nossos prazeres. Eu comecei a trabalhar, então eu quero um celular novo. Eu comecei a trabalhar num lugar melhor, então eu quero um carro novo. Agora eu casei, eu tenho um marido e agora eu quero uma casa nova. E aí eu me encho de parcelas, eu me encho de financiamentos, e isso faz com que eu me aprisione nas escolhas que eu fiz. É esse o ponto onde as escolhas que você fez te aprisionam aquele estilo de vida, porque afinal de contas você precisa pagar as contas. Então você precisa estar ali fazendo aquilo. E tem muitas pessoas que acham muito doloroso retroceder. A gente tinha 2 carros, 2 financiamentos, 2 seguros. Foi quando a gente decidiu vender um carro, comprar uma moto, não tinha mais financiamento, não tinha não sei o que, e foi liberado mais de R$1.000 por mês do nosso orçamento por conta de uma decisão. Mas tu tá retrocedendo, Isabelle, vocês, não sei o que, status. Foda-se status, foda-se o que você deve pros outros. O que você acha que deve mostrar pros outros, tá? Aqui no Ceará a gente tem uma cultura que quando você começa a ganhar um pouco mais, fazer um pouco mais de dinheiro, você compra logo um 4x4, porque a gente mora perto de praias. Então é muito fácil você ver pessoas que moram em lugares muito simples, mas com 4x4. Por quê? Porque eu preciso mostrar. Porque eu preciso mostrar para as pessoas que eu tô ganhando bem, e afinal de contas, como é que as pessoas vão saber que eu tô ganhando bem? E aí são escolhas que a gente faz pelo externo, tá? Mas eu tenho que eliminar esses quilos. Tudo bem eu estar estressada, tá ansiosa, tudo bem eu fazer isso através de remédios, tudo bem eu fazer isso através de um monte de mutilações no meu corpo. Será que isso de fato tá fazendo sentido? Eu sempre olhar o externo, eu ter a escolha, as decisões que eu tomar sempre for voltadas pro externo, pro meio onde eu vivo, entende? Não tá retrocedendo nada, está colocando prioridades. Esse é exatamente o ponto que eu vou tocar agora. Quando a gente tá numa sociedade onde a gente é extremamente estimulado e tem várias opções de escolhas, a gente acaba não tendo prioridades. Porque afinal de contas eu quero ter uma mansão e um iate, mas eu também quero viajar o mundo todo, mas eu também não quero morrer de trabalhar. Mas eu também não quero ter uma alimentação que me nutre, mas eu quero ter um corpo lindo e maravilhoso. E eu também não quero praticar atividade física porque eu não tenho saco. Mas eu quero ter meu corpo todo durinho. É assim que a gente faz. A gente não entende quais são as prioridades que a gente tem, de fato. E as prioridades vão vir daqui de dentro. A minha saúde é uma prioridade. Atualmente ela é uma prioridade. Então, realmente, vocês provavelmente não vão me ver trabalhando de madrugada, porque isso não faz sentido pra mim. No outro dia eu vou sem ninguém. Eu preciso dormir 8 horas. E eu entendi isso aí. Tudo é equilíbrio, tudo é equilíbrio. E também entender que vão ter momentos em que eu vou precisar trabalhar bastante na produção de conteúdo aqui com vocês. Eu acordo de manhã cedo, faço a minha meditação, tomo meu banho, faço alguma coisa assim, mas eu venho e foco aqui, porque eu escolhi fazer 21 dias de lives de motivação pra você. E pra mim também, porque eu tô aprendendo demais com isso aqui, com os profissionais que eu chamo. Entende? Eu tô aprendendo a ter uma linguagem interessante com vocês. Isso tudo são os meus bônus. Mas qual é o meu ônus? Eu tenho que sentar minha bunda aqui nessa cadeira e estudar. E preparar um conteúdo que seja interessante. E convidar as pessoas e levar um não. Porque, enfim, não é todo mundo que aceita vir pras lives, né? E tá tudo bem. E a gente entender o sentido disso aí, entender que eu vou, de repente, ter um final de semana, ter alguns finais de semana que eu não vou sair com ninguém porque eu preciso estar focada no conteúdo, e tá tudo bem. Mas que isso seja um equilíbrio e que isso me transforme numa pessoa melhor. E só você que vai entender isso. Sabe quando? Quando você se olhar no espelho e gostar do que vê. Quando você fizer os seus exames e não sair nada errado. Quando você tiver uma alimentação que você não sente culpa por se alimentar daquele jeito. Por você se alimentar de alguns alimentos que não te fazem mal, que é o meu caso. Ou saber controlar, dizer não, e saber controlar o seu estresse.
Não, agora eu vou dormir, porque eu não vou ficar respondendo as pessoas até 11 horas da noite, porque eu quero dormir. Porque eu quero acordar amanhã às 6 horas da manhã. E isso faz sentido pra mim. Muitas vezes, eu amo o nascer do sol e amo o pôr do sol. E muitas vezes eu me sinto com um prazer muito grande em participar desses dois momentos. Mas pra eu acordar cedo, ônus e bônus, vamos lá, decidir, eu tenho que dormir cedo. Se eu não dormir cedo, dormir meia-noite e for acordar às 5h30 da manhã, como é que eu vou me sentir? Eu tinha milhões de alunos de personagens que faziam isso. A gente tem um agora que manteve o atendimento deles online, que antes deles começarem a treinar com a gente, eles falaram, não, a gente quer treinar às 5h30 da manhã, porque as meninas têm colégio, a gente tem trabalho. Eu sentei com eles e falei todos os ônus que iam acontecer se eles precisassem treinar às 5h30 da manhã. Com tanta crença, achando que eles não iam conseguir, e no final das contas eles já estavam... já sabiam da responsabilidade que era de acordar às 5 horas da manhã para treinar às 5h30. Mas eu tinha milhões de clientes na minha vida que iam dormir meia-noite, 1 hora da manhã para ir treinar às 6. Imagina como era o treino dessa pessoa às 6 da manhã. E como eu tinha que ser com essas pessoas para poder entender. E aí elas não tinham resultados e botavam a culpa em qualquer coisa, menos nelas, né? E nas escolhas que elas tinham. Vitimização, não ser protagonista da vida, não entender quais são as escolhas que estão tendo na vida, não aceitar, não visualizar, deixou a trave no olho e não viu mais aquilo. Faz sentido isso pra você? Eu tô falando muita bobeira, gente? Eu quero muito eliminar peso, porque eu quero escolher minhas roupas e não elas me escolherem. Olha, essa frase, pode anotar essa frase, DJ. Eu conheço muitas pessoas, inclusive eu era assim. As roupas que eu via na vitrine, elas que me escolhiam. Quando eu via que elas eram mais largas, quando eu via que elas eram folgadonas, quando eu via que elas não eram claras, elas tinham que ser escuras e tinham que ser de manga, porque eu não podia mostrar meu braço, enfim. Essas são as escolhas aprisionadas que a gente tem. Essas são as escolhas que você sucumbia aos seus prazeres imediatos, fez com que você tivesse algumas escolhas na vida, e essas escolhas te aprisionaram nesse sistema, onde você, as roupas te escolhem, o emprego que você tem escolhe a sua carga horária que você vai ter de trabalho, as suas dívidas te fazem ter que trabalhar excessivamente para poder pagar essas dívidas, percebe? E aí eu trago o outro como protagonista, não a gente. Ah, mas é porque eu tenho muita dívida para pagar. Sim, mas quem foi que fez? Ah, mas eu quero as roupas que me escolhem. Tá, mas quem foi que comeu? Quem foi que se alimentou dessa forma? Ah, mas eu passei por um momento muito difícil. Tudo bem, eu não tô te criticando, eu não tô te pressionando, eu só tô trazendo a tua consciência. Ok, o que a gente pode fazer agora? O que a gente pode fazer agora? Gente, o nosso poder superior, quem acredita nisso, nos permitiu estar aqui nessa live respirando. Então a gente tem mais um dia de vida pra gente acertar as nossas escolhas de acordo com as nossas essências. Olha que uau! E aí eu vou entrar, com 5 minutos para acabar a live, eu vou entrar para falar do poder que os pensamentos positivos eles têm na vida da gente, que tem tudo a ver com as escolhas. Tem tudo a ver com as escolhas. Eu posso muito bem ficar com aquele meu pensamento negativo de escassez e ficar, droga, não posso comer nada. Droga, nem as frutas que eu comia antes eu posso comer porque elas me causam mal. Eu só posso comer essas. Eu só posso comer isso, só posso comer aquilo. E eu fico me policiando e eu fico prestando atenção em todas as coisas que eu penso e falo para eu não gerar essa escassez. Esse mês para mim foi uma aprovação muito grande disso. E eu escolhi todas as vezes que eu tava insatisfeita com a alimentação que eu ia fazer, mentalmente falando, eu fazia a melhor alimentação, a mais bonita. Incrementava, botava abacaxi, que eu posso comer abacaxi. Aí eu pensava, que bom que eu posso comer abacaxi, que bom que eu posso comer tangerina, que bom que eu posso comer banana, que bom que eu posso comer a proteína que eu comprei, ela não me fez mal. Então assim, eu comecei a olhar, fazer uma visão com um olhar mais positivo. E gente, isso muda vidas. Você conseguir olhar para a sua existência, para a sua vida hoje e de forma verdadeira, tá? Você olhar para a sua vida de forma positiva é incrível. Não é você chegar e falar assim, esse yame tá maravilhoso, eu vou comer esse yame.
automaticamente seu cérebro vai entender que você tá mentindo, e isso não vai funcionar. Agora o que é que vai funcionar? Você pegar esse inhame, cozinhar, depois assar, inhame, macaxeira, aipim, como é que chama? Enfim, esses nomes tudinho, você cozinhar e depois assar e fazer como se fosse uma macaxeira frita, um aipim frito, e que fica delicioso, e aí você tempera, e você olha, uau, que aipim maravilhoso. E é assim que você consegue transformar a sua vida e o seu sistema todo, o seu cosmo inteiro, toda a sua não é existência a palavra certa, mas toda a sua vida ela vai se transformar de forma positiva. Vamos olhar algo positivo. Ano passado eu tinha externalizado para o Robson que eu queria parar de dar aula como personal trainer presencial. Só que eu não tinha coragem. Precisou de uma pandemia. Eu surtar durante uma semana sem dormir para eu entender os benefícios que a pandemia trouxe para mim. De eu poder produzir conteúdo, de eu ficar em casa, de eu gostar de ficar em casa, de eu me divertir em casa, de eu fazer justamente o que eu tinha pedido para externalizar, que eu tinha externalizado para o Robson. Eu perdi meu emprego na pandemia, faz 3 meses que eu tô em casa. Vai funcionar pra ti você só pensar negativo? Vai funcionar pra ti você ficar ansiosa? Que era o que acontecia comigo na primeira semana, isso aconteceu de fato. E eu vi que eu ia me jogar num prédio se eu continuasse fazendo isso. Então eu tive que ter força maior. E aí foi quando começou a surgir as nossas lives de treino, foi quando começou... Gente, surgiu o curso Scanner. A gente montou um curso inteiro nessa pandemia. Olha que sensacional. A gente testou de um jeito, não deu certo, testou de outro, não deu certo, testou na terceira vez e deu certo. E aí a gente está construindo tudo isso. Entende? São as escolhas que a gente faz com alguma coisa externa que não está no nosso controle. E isso é ter pensamento positivo e é ter boas escolhas que façam bem para sua essência. E hoje em dia eu voltei a dar aula de personal presencial para 1 ou 2 pessoas e aí ficou num equilíbrio interessante, onde eu tenho tempo para ir lá, para me divertir, porque eu amo. Graças a Deus eu consegui escolher bons clientes, boas alunas para eu dar aula e eu me divirto muito. E é muito bom, e aí eu espareço, saio, e aí eu ressignifico outras questões. Até o ponto que a gente vai realmente poder ter uma liberdade maior geográfica e fazer todos os nossos outros objetivos. Então percebe que se eu olhar com um olhar negativo, eu vou cada vez mais me destruir os meus sonhos. E como nada é por acaso, eu comecei a ler um outro livro, que é A Única Coisa, que depois a gente vai falar sobre ele, que ele é sobre foco, sobre motivação, e eu nem sabia, né? E ele fala no início do livro assim, você vai caçar 2 coelhos. Se você caçar 2 coelhos ao mesmo tempo, você vai conseguir pegar esses 2 coelhos? Você não vai conseguir pegar nenhum dos 2, porque você vai dissipar o seu foco em 2 coisas diferentes. Entende? E aí a única coisa, e é o que eu vou deixar pra vocês desses 2 minutos, qual é a única coisa que você pode fazer hoje por você para melhorar a sua saúde? A única coisa. Eu não quero 10 coisas, eu não quero 4 coisas, Nil. Eu quero a única coisa que você pode fazer por você hoje para melhorar a sua saúde. Que você pode fazer boa escolha para a sua saúde. O simples é sempre melhor do que o complexo. O simples é sempre muito melhor. E funciona muito mais porque vai vir a única coisa que você é capaz de fazer. E aí você vai fazer e você vai vibrar. A única coisa. Esses resultados de vocês me motivam. Show de bola, Dalva. Repete o nome do livro. A única coisa. Eu vou colocar ele nos meus stories, tá? Eu não lembro o nome do autor. Eu comecei a ler esse livro hoje de manhã. Ok? E por hoje é só. Quem tá no nosso grupo do Telegram, eu vou passar para vocês uma ferramenta de 30 características eu sou e explicar o porquê que eu vou passar essa ferramenta, que ela tem muito a ver com motivação. Os nossos alunos Scanner também vão ter na plataforma de forma digital, tá? Em PDF para ti. E a gente se encontra amanhã na próxima live, que eu lá sei qual é, que depois eu vejo aqui e passo para vocês, tá bom? Bom dia, bom almoço, excelente sexta-feira, já é sexta-feira, meu povo! E vamos nos encontrar amanhã ao meio-dia para falar sobre alguma coisa. E hoje à noite, às 17h30, a gente vai ter uma live também com os desembolados. Vamos falar sobre a necessidade de aceitação. 19h30. Às 19h30, eu falei o quê? 19h30, ok? Um cheiro,
Um cheiro pra vocês e fiquem bem, tá?